Reinaldo, vocês hoje significam quase que um expoente do jornalismo, né? Jornalismo esportivo, até por tendências, por aquilo que a gente tem visto no cenário. O que significa para vocês hoje o dia a dia daquilo que é feito aqui dentro da ESPN, o próprio Linha de Passe, que é um resumo dessa tendência de algo mais, com uma análise mais séria, mais aprofundada, mas também sem ser ranzinza, né? Como é esse trabalho diário e também uma avaliação desses 20 anos do Linha de Passe? Eu acho que o Linha de Passe acaba representando, assim, simbolizando a nossa, digamos, linha editorial, né? É um programa que desde o início, quando foi criado, acho que ele coloca isso à mostra, o nosso trabalho do dia a dia, enfim, acho que ele deságua no Linha de Passe. E acho que isso a gente percebia, mesmo quando o Linha de Passe era só uma edição semanal que ocorria às segundas-feiras. Então, às segundas-feiras, essa simbolização do que a ESPN construiu nesse tempo todo era visível no Linha de Passe. Agora a gente tem mais oportunidades, mais edições e acho que isso, a linha editorial, o trabalho, o dia a dia se torna mais presente nesse maior número de edições do Linha de Passe que a gente vem construindo ao longo desses últimos anos. Para mim é um super orgulho, né? O Linha de Passe sempre, desde que ele existe, é um programa dos que eu mais gostava, mesmo antes de trabalhar aqui, mesmo antes até até no começo da minha carreira de jornalista, que eu nem sequer pensava em estar participando do Linha de Passe. Para mim era um lugar que eu gostaria de estar um dia e acabou que consegui, é muito legal. Então é um super orgulho, acho muito legal e acho que é muito relevante para a gente nadar contra a corrente nesse sentido, né? Num ambiente que a gente vê muita gritaria e pouco conteúdo, muita espuma e pouco chopp, enfim, muita forma e menos conteúdo, você ter um programa que se faz relevante por ter conteúdo, né? Eu acho que isso é uma coisa que dá muito orgulho, né? Como é que é feita essa escolha, aliás, isso já desde 98, né, dos nomes participantes, dos integrantes da equipe, né? Hoje, com mais programas, com mais edições, essa equipe está aumentando, né? Mas como é que fez essa avaliação? Porque são pensamentos diferentes, mas uma linguagem acaba sendo a mesma, assim. A pergunta é boa, porque eu acho que a gente viveu fases diferentes com o Linha de Passe. Esse início na Copa de 98, ele pôde reunir, assim, gigantes, né? Então, Tostão participava, Trajano, o Juca, Chico Buarque participou, a nata, digamos assim. E ao longo dos tempos, depois de 98, você tinha sempre um time base forte, mas aos poucos ia entrando um ou outro, substituindo quando alguém estava de férias ou quando alguém não podia. Então, assim, era um time, digamos, titular, mas que permitia a entrada de alguns reservas. E hoje já é uma coisa diferente, mas eu acho que teve um momento em que isso... Eu vivi particularmente 2 momentos em que esse incremento do elenco foi necessário. Eu lembro que a gente parava com Linha de Passe em janeiro, porque os principais comentaristas tiravam férias em janeiro. E aí, quando eu entrei aqui na redação, eu falei, mas não dá pra gente parar com Linha de Passe em janeiro, porque as pessoas querem ver o Linha de Passe, mesmo que não seja com os principais. E essas mudanças no calendário do futebol brasileiro, hoje você não tem momento em que podemos deixar de lado o programa, como já foi possível em outro tempo, dá um tempo, dá um mês, voltamos com o Linha de Passe em fevereiro, era o que acontecia. Então, assim, a minha participação, acho que é um pouco isso. Primeiro, a gente deixou de ter férias com Linha de Passe. Segundo, a gente começou a usar mais... até por conta das férias dos comentaristas principais, a gente começou a usar mais o elenco. Terceiro, a gente começou a pensar em edições a mais do que a segunda-feira, porque a gente via a necessidade disso. Então a gente está nessa fase atual, mais edições, mais gente no ar.
mas sem se descuidar nunca do tipo de elenco a cada edição, né? Então não é uma escalação para preencher tabela. Ah, você pode, o outro pode. Não, sempre tem um propósito, cada dia tem uma estratégia, cada elenco é pensado para uma estratégia e hoje a gente consegue ter, sei lá, 10, 12 comentaristas e 2 apresentadores para rodar nesse linha de passe. Mas isso foi um caminho construído assim nos últimos anos, né? Que a gente foi vendo a necessidade de deixá-lo mais frequente e usar mais gente para poder também dar conta dessa frequência. Quando você faz um programa e você tem pessoas ali dentro que o telespectador vê, assiste e dá relevância a ele, acho que a palavra, para mim, a palavra que embala por fim o que é o linha de passe é relevância. Não é concordar ou discordar, não é ser bem-humorado ou mal-humorado, ser alegre ou ser triste, ser bravo ou ser... É relevância, né? Você pode ter programa que tenha mais audiência que o linha de passe, mas existe um negócio chamado relevância, que é o que aqueles caras falarem importa. Então, nesse aspecto, não me surpreendeu, porque eu acho que ele demonstrou a sua relevância, né? Então, eu acho que o cara que assiste linha de passe é isso que ele quer. Ele não quer concordar. Ele quer ouvir um posicionamento que talvez ele não tivesse tido, não tivesse raciocinado, não tivesse pensado nisso, e alguém lá vai falar, putz, mas é isso mesmo. Então, olha, esse cara falou aquele negócio semana passada. Olha, isso aqui que ele falou aquela vez, isso aqui realmente está acontecendo, isso aqui tem sentido. Não é uma concordância, mas acho que é relevância. Acho que é isso que as pessoas que vão atrás do linha de passe querem. Não querem briga, não querem graça, não querem ter um corintiano lá, ou um São Paulino, ou um rubro-negro que vai falar o meu time é o melhor do mundo. Querem relevância, querem informação. E isso é legal porque nesse mundo que a gente acha que ninguém mais é afim de informação, mas só de gritaria, tem uma ilha de informação ali, de relevância, né? Acho que a escolha atual ela foi meio direcionada a partir do final da Copa de 2014. Nas Copas, normalmente a gente faz o linha de passe diário. Em 2014, outra vez, foi muito bem o programa durante a Copa, até porque eu acho que ele é um programa que carrega essa coisa imparcial em relação à seleção brasileira. Isso você praticamente só encontra na ESPN. E aí, quando as coisas vão mal para a seleção brasileira, as pessoas vão procurar na ESPN as razões daquilo. E a gente quis aproveitar a onda do pós-Copa para criar uma edição a mais. Então, foi quando surgiu o linha de passe de sexta-feira. A gente pensou no linha de passe de sexta-feira para projetar a rodada que viria por ali, enquanto o de segunda daria conta do que tinha acontecido na rodada, tendo 2 momentos. E era uma noite em que nos canais esportivos você tinha pouca atração. Então a gente pensou no linha de passe sexta-feira e acho que funcionou muito bem. Aí começou a mudar muito a questão do calendário do futebol nacional. Quando a gente viu que Libertadores e Copa do Brasil passariam a concentrar quase todas as quartas-feiras, a gente pensou em fazer a edição de quarta-feira pós-rodada, pós-jogos de Copa do Brasil e Libertadores, até porque a gente não tinha o direito de transmissão desses 2 campeonatos. Foi mais ou menos uma decisão assim, a gente não tem imagem para colocar, a gente não tinha direito de colocar os melhores momentos na sequência, mas a gente não vai deixar o cara sem uma possibilidade. Então, em vez de competir com os outros canais que tinham o jogo, o pós-jogo, o vestiário, os melhores momentos, a gente vamos criar o linha de passe da quarta-feira para que o cara tenha um debate do que aconteceu. E rapidamente se revelou uma alternativa. A gente já teve audiência no primeiro e assim foi até hoje. Então, o linha de passe quarta-feira foi um acerto. É como se o cara acabasse o jogo, zapeasse, procurasse a gente para entender o que aconteceu na quarta-feira. E aí, assim, a gente foi ajeitando as edições do linha de passe de acordo com o calendário do futebol nacional. E, curiosamente, depois de 4 anos, a sexta-feira passou a ser o dia menos importante do futebol nacional.
E aí, depois de 4 anos, há um mês, eu pude folgar uma sexta-feira. Eu trabalhei durante 4 anos, toda sexta-feira de noite. Né, com a permissão familiar, né, um pacto, quase isso. Mas a gente, e aí a gente começou, domingo precisa ter. Tem uma carência domingo à noite, todo mundo, não tem cabimento ter quarta e não ter domingo. A gente foi vendo, de acordo, estudando a audiência, quando que a gente poderia preencher melhor com linha de passe. Aí a gente descartou a sexta e a gente foi hoje para, digamos, quarta, domingo, segunda. E quando tem alguma coisa muito forte na quinta ou no sábado, a gente faz também uma edição especial. E aí, respondendo à tua pergunta, a gente pensa o elenco muito em função de como vai ser o dia. Às segundas a gente tem praticamente um time fixo, que é o Paulo Andrade apresentando, o Juca, o Mauro, o Jean e eu. Praticamente toda segunda, salvo algum problema, esse é o time. Esse é o titular? Não posso falar isso, não é? Esse é o time. Não, acho que não é mais o titular, mas eu acho que para que... É o time da Libertadores. Pode ser, comparando com o Palmeiras. Não é o time titular, mas eu acho que como é um dia menos quente, a gente teve e era sempre um time mais fixo, desde o início dele lá, a gente teve a impressão que merecia a gente insistir num time. E que esse é um time que o antagonismo está muito latente entre todos os participantes e tem jogo sempre, entendeu? Tem entre nós 4. E também com o Palomino opinando nesse elenco, depois da saída do Trajano e como que a gente ficaria da saída do PVC, qual seria a melhor formação para a segunda, a gente chegou nessa formação que tem dado bom resultado, tem dado uma boa química. E aí, nos demais dias, a gente pensa muito em função de quem está jogando, como foi a rodada e qual comentarista tem mais relação com o que aconteceu, o que vai acontecer nos jogos do dia. Então, a cada semana, a gente mapeia o que vai ser a semana do futebol brasileiro e escala o linha de acordo com a rodada. Então, um exemplo, quando teve o Corinthians e Flamengo na sexta-feira, aquela coisa, rodada da eleição, Corinthians e Flamengo, gigante, precisa ter uma linha de passe. E a gente fez, eu não vou entregar o time de ninguém, tá? Mas aí a gente fez uma linha de passe que tinha o Paulo Andrade apresentando, o Juca e o Calçade e o Mauro e a Gabriela. Foi interessante também, foi a primeira vez que a Gabriela participou e muita gente clamava por mulher na linha de passe. A gente não tem nenhuma restrição, nunca teve, só que a gente não tem tantas mulheres no elenco assim. Gostaria de ter mais, vamos ter mais. E acho que a Gabriela foi super bem ali também mas a gente pensou nesse elenco, nesses 4 mais o Paulo Andrade, em função de Corinthians e Flamengo. Não entreguei o time de ninguém. Aí, no sábado tinha São Paulo e Palmeiras, a gente pensou num outro elenco, com mais afinidade com aquele jogo e tudo mais. É mais ou menos assim que a gente forma, que a gente escala. E o mais interessante é que hoje a gente tem várias opções. Na Copa a gente rodou bastante gente, então não foi uma coisa estranha a gente continuar mesclando assim, mas sempre com a preocupação de, além da relação com o jogo ou com o dia do futebol, a característica dos comentaristas ser complementar. Às vezes o torcedor, ele acompanhando o trabalho do jornalista esportivo, ele consegue, dependendo do torcedor, identificar o jornalista que acompanha de fato, o jornalista que trabalha em base de resultados. Como é que é a preparação da equipe, de você no caso, principalmente, para se fazer o linha de passe, para acompanhar aquilo que acontece dentro do Brasil, fora do Brasil? Bom, eu tô aqui dentro da TV normalmente todos os dias, sei lá, 15 horas por dia. E além disso, fora daqui eu também tô acompanhando há muito tempo. Eu gosto muito de ler, sobretudo. Assisto bastante jogo, às vezes até menos do que eu esperava. Eu gostaria até de ver mais futebol internacional do que eu vejo, mas vejo também. E a preparação é isso, eu gosto de leitura, conversa com os outros, e acho que aqui o ambiente da ESPN é um ambiente
bem legal nesse sentido, porque as pessoas gostam de estar falando disso, debatem isso. Então a gente vai almoçar e fica falando um pouco de futebol. A pauta do Linha de Passe é uma coisa que começa, Linha de Passe segunda-feira, por exemplo, a pauta do Linha de Passe ela começa a ser conversada 8 da manhã da segunda-feira no WhatsApp. E aí, o que vai ser hoje? Vai ser isso, vai ser aquilo, podemos fazer isso. Então, é uma infinidade de subsídios que você tem o tempo todo, de esporte, de conhecimento de esporte, que você vai absorvendo para chegar na hora e poder, enfim, falar com alguma propriedade, né? Você falou agora há pouco sobre a Copa do Mundo, quando o espectador, no caso, o telespectador, ele quer saber o que deu de errado na Copa do Mundo, com a seleção brasileira, liga na ESPN. É porque é uma crítica mais aprofundada, né? Inclusive, em anos de Copa do Mundo, grande parte da imprensa, o próprio Mauro César, disse isso no Linha de Passe da Copa do Mundo após a Bélgica tirar o Brasil da Copa desse ano, que a imprensa é muito pacheca, ainda mais em épocas de Copa. Que é o comportamento da imprensa esportiva em geral, salvo exceções. Comportamento ultra pacheco. Sem dúvida. De muita gente que cobra a seleção brasileira com o espírito de torcedor. Como se o mais importante fosse torcer pelo Brasil e não tentar transmitir o que está acontecendo e tentar analisar os cenários, as seleções, os adversários de uma forma mais embasada e mais profunda. Isso vai criando uma atmosfera, um clima irreal. Como que você vê essa declaração, mas também o posicionamento da imprensa? E você acredita que a postura da ESPN também, de criticar, independente de quem for, é uma postura mais de jornalismo independente, digamos assim? Eu acho que nesses momentos de Copa, a seleção brasileira, acho que fica latente a característica da ESPN. Essa postura mais independente, mais imparcial, ela é natural para a gente. Então não fica uma situação... E acho que o Mauro usou esse exemplo da Bélgica porque nós, até por transmitirmos Premier League, essa coisa, a gente tinha total noção do que era e qual era o poderio do time da Bélgica. E acho que isso nos outros canais ficava muito superficial. E assim, se você perguntasse para mim, para o Mauro, para o Jean e tal, quem tinha mais time, Brasil ou Bélgica, todos nós falaríamos Bélgica. Então, para nós não foi uma surpresa o Brasil perder. Tudo bem, o jogo pode acontecer um monte de coisa. Acho que a estratégia, além disso, a gente meio que cantou a estratégia da Bélgica de mudar o time, deixar um time mais alto e complicar a situação do Brasil. Tem alguns detalhes assim, qual que o jogador pendurado que faria mais falta para a seleção? Tava o Neymar, o Casemiro e qualquer outro, enfim. Sei lá, qualquer outro terceiro. E a gente achava que contra a Bélgica o Casemiro faria mais falta que qualquer um e foi o suspenso e fez uma falta danada. Então, pra gente foi muito natural assim como foi em 2014. Tudo bem que em 2014, 7 ninguém esperava, mas as fragilidades do time estavam evidentes. Então, pra gente explicar alguma coisa que não dá certo eventualmente com a seleção brasileira não é uma questão difícil. Acaba sendo uma questão natural. E acho que nesses momentos de Copa, quando as coisas não dão certo, fica mais evidente esse distanciamento salutar que a gente tem em relação à seleção brasileira, ao pachequismo, como você mesmo falou. Volta e meia tem muito, e acho que nunca foi difícil para a gente falar sobre o tema. E até durante as Copas, tendo linha de passe diário, tem uma coisa também interessante. Quando o Brasil morre na Copa do Mundo, é eliminado, ou nas quartas, ou nas oitavas, a cobertura dos outros canais morre. E pra gente não. A Copa continua, os nossos fãs, eles sabem que vão continuar acompanhando para saber se a França pode ganhar ou não, se a Croácia é boa, se a Bélgica... Nos outros canais, praticamente, eles só transmitem os jogos e o conteúdo praticamente acaba. Quando o Brasil não está mais, e para mim não. Para a gente nunca foi assim, né? Tirone, primeiro, bonita camisa. Segundo, o Arnaldo falou agora há pouco sobre as críticas, né, que a ESPN, o próprio Linha de Passe tem, que alguns veículos de comunicação não têm, né? Em especial em anos de Copa do Mundo, né? Críticas
em cima da seleção brasileira. Mas atualmente, não só no jornalismo, na política, em tudo, se você aponta alguma coisa ou outra, você torna-se um inimigo. Quais são as consequências de críticas desse ponto, né? E também de pontos de vista que não compactuam com alguns clubes, jogadores, até mesmo com a seleção? Bom, acho que o que acontece no jornalismo esportivo hoje é o que acontece na nossa sociedade, né? Nós estamos falando de uma sociedade absolutamente surda, que simplesmente é incapaz de ouvir e de assimilar qualquer outra coisa que não seja aquilo que ela concorde, né? A gente está vendo muito claramente isso agora no processo eleitoral, por exemplo. E acho que no esporte você até aumenta um pouco mais, porque você está falando de coisas que envolvem paixões muito, muito relevantes para a pessoa, né? Paixão por um time, paixão por jogadores, enfim. Então, para você varar essa surdez, essa cegueira, não é fácil. Mas eu acho importante que tenha alguém que faça isso, entendeu? Porque senão a gente ia ser um bando de maluco aqui gritando coisas que só as pessoas que a gente quer que ouça vão ouvir, que os outros não vão ouvir. Eu acho que a relevância do Linha de Passe nesse aspecto é boa por isso, porque ela traz pessoas que são muito críticas ao Linha de Passe, mas que assistem porque sabem que aquilo tem relevância. Eu acho que isso é um pouco do jornalismo, né? O bom jornalismo é muito isso. Você pode não concordar com alguma coisa, mas pelo menos aquilo lá está te fazendo refletir. Eu posso não concordar com a sua opinião, mas você me fala uma coisa com embasamento tal que pelo menos eu vou refletir. Eu acho que isso é um pouco a essência do Linha de Passe. E por isso que eu acho que o Linha de Passe é bem diferente de todo o resto que a gente vê por aí. Como que eu encaro isso? Eu encaro de uma maneira quase heróica, assim, de um jeito muito legal. Pô, que bom que tem gente que não concorda comigo, mas que vai lá e liga a televisão e vê a gente falar. Nem que seja para me xingar no Twitter, mas pelo menos os caras estão ouvindo e estão dando valor para isso, né? Mas agora eu digo com relação a críticas feitas por vocês, comentaristas, apresentadores e tal, em relação a algum clube, seleção, vocês já encontraram portas fechadas, represálias com relação a isso ou não? E algumas vezes sim, e eu acho que isso absolutamente faz parte do jogo jornalístico. Né? Fazer jornalismo também é ter coragem, né? Você não pode compactuar com coisas apenas para você ter uma porta aberta aqui ou ali, né? Se fosse assim, a gente não teria chegado, não Linha de Passe, mas o jornalismo não teria chegado aonde ele chegou, né? O jornalismo é confronto, o jornalismo é oposição, o jornalismo é mostrar coisas que as pessoas não querem ver ou que não conseguem enxergar, mostrar aquilo que as pessoas querem esconder. Então, quando você faz uma crítica a um clube, não é uma crítica contra o clube, é contra algo que está acontecendo dentro do clube. Ninguém aqui é contra o Flamengo, ou contra o Corinthians, ou contra o Palmeiras, ou contra a seleção brasileira, mas a gente tem uma visão muito crítica. E eu acho que eu entendo o jornalismo, e acho que todo mundo que faz o Linha de Passe, e muitas das pessoas que trabalham na ESPN, entendem o jornalismo como isso, como um lugar, um espaço de crítica. Claro que é um espaço de coisas legais, claro que nós vamos ver golaço, vamos ver jogo bom, vamos ver coisas muito legais, vamos ter emoção, não é isso. Mas acho que o jornalismo esportivo, não esportivo, qualquer ele é um espaço de crítica, um espaço de oposição, um espaço que você tem que apontar questões relevantes. Com relação à Copa do Mundo e à seleção brasileira, por exemplo, acho que só ou quase só aqui na ESPN se pôde ver críticas ao trabalho que a seleção vem fazendo, o Tite e tal, desde o começo. Né? O Tite acho que nunca na história desse país um técnico da seleção teve uma situação tão favorável, uma imprensa tão dócil, uma falta de crítica tamanha, exceto aqui, que a gente criticava sempre. E no fim, deu no que deu. Agora estou levantando a bandeira que o Brasil perdeu. Não é isso. Mas acho que apontamos algumas coisas, né? O atraso do futebol brasileiro, quando enfrentou um treinador e uma seleção um pouco mais qualificada, não conseguiu passar. Então, são coisas que a gente vem falando há muito tempo aqui. E é interessante quando as coisas que a gente fala, uma hora desembocam na verdade, né? E aí a gente pode mostrar que não é só um bando de caras chatos e que só reclamam de tudo. A gente está simplesmente mostrando coisas. Essa cegueira que podemos dizer aí que aconteceu, grande parte da imprensa, de não estar enxergando falhas na seleção durante a Copa do Mundo, e quando pegou um primeiro adversário de peso forte, realmente acabou sendo eliminado. Eu acompanho vocês, Francisco também, desde o começo da Copa vocês vinham criticando, com postura mais firme e tudo mais. O Mauro, inclusive, falou, durante uma edição do Linha de Passe, que o 7-1 de 2014 para a imprensa brasileira veio atrasado, veio nesse ano, né?
depois de 4 anos após o 7-1, a imprensa esportiva não conseguiu também evoluir. O Neymar não evoluiu, nós também não. Nós, que eu te falo no todo. Vamos falar aqui o português claro, o jornalismo esportivo sai com 7-1, com 4 anos de atraso, 4 anos de delay. Essa é uma realidade. Sim. É vergonhosa a forma como foi encarada a participação do Brasil nessa Copa. Eu acho que todo jornalista que cobre a Copa do Mundo, estando na Rússia ou aqui, precisa fazer uma reflexão sobre isso. Devido à postura e tal. Como que você analisou a postura da imprensa de um modo geral aqui no Brasil nesse período de Copa? Eu acho que essa história do 7-1 para mim é muito relevante, porque o 7-1, a partir do momento que você tem um 7-1, tudo que vier depois dele é melhor, né? Difícil você imaginar que o Brasil vai perder de 8-1. Então, a partir do 7-1, tudo que aconteceu depois foi melhor. Ainda mais que depois do 7-1 apareceu o Dunga, para deixar as coisas como elas eram, ainda ruins. Aí quando aparece um cara que de fato é um outro tipo de treinador, é um cara mais moderno, tem trabalhos relevantes, é um cara inteligente, é um cara que está mais ou menos por dentro daquilo que acontece no mundo, é claro que você tem um avanço, né? É claro que você sai daqui e anda um pouco mais. Mas isso não significou exatamente que tivesse tudo bom. E acho que foi esse o nosso papel, na ESPN e no Linha de Passe, sobretudo, como sempre foi historicamente. Gostamos que perde? Não, claro que não gostamos que perde, não é isso, mas tinha coisas para fazer. E acho que a imprensa, nesse aspecto, a imprensa brasileira, ela foi absurdamente dócil com o Tite, com essa comissão técnica, como nunca foi com nenhum treinador. Com nenhum treinador na história. Não tem... Não, e vou dizer mais, e depois da queda na Copa do Mundo, continuou sendo. Na entrevista, depois do jogo, já havia perguntas, e aí, Tite, você vai continuar? Quando que na história do futebol brasileiro um técnico que fracassou teve outra chance imediatamente? O Tele teve, sim, o Tele teve, só que ele ficou amargando a fama de pé frio 3 anos, até voltar na Bacia das Almas em 85 para tentar levar o time para a Copa de 86. Então, eu acho que a cobertura da seleção nesse período foi extremamente dócil. Não me agradou. Eu acho que esse não é o papel da imprensa. Pode ser o papel de alguma imprensa, mas de toda a imprensa não pode ser. Esse papel da imprensa dessa forma dócil, como você colocou agora, facilitou a se manter uma situação... Você citou 2014, pós 7-1, assumiu o Dunga, que era uma situação anterior a isso, né? Não se mudou. Esse papel dócil da imprensa facilitou, por exemplo, medidas de que um jogador como o Neymar, altamente criticado lá fora, criticado por vocês e por poucos gatos pingados dentro da imprensa esportiva, que esse mesmo jogador assumisse a braçadeira de capitão agora pós-Copa. Você acha que isso faz parte também? Também é resultado dessa forma dócil como a imprensa cobra? Eu acho que é resultado disso e acho que é resultado de uma falta de senso crítico, né? Por qual razão o Neymar deveria ser o capitão da seleção hoje ou naquela ocasião? Ele nunca teve o papel de capitão. Vamos lembrar todos os capitães da seleção, os capitães da seleção. O Dunga, você pode fazer qualquer crítica ao Dunga, mas não que ele não tinha postura de líder e de capitão, porque o Neymar nunca teve. Nunca teve, ele sempre foi um cara individualista, voltado muito para ele mesmo, para ele o tempo todo. Raramente é um cara maduro, então não havia nenhuma razão racional para se defender a presença do Neymar como capitão. E aí houve um raciocínio tortuoso de que não, com a braçadeira ele vai ficar maduro e tal. Não esbarra em nenhuma coisa racional isso, né? E acho que a imprensa fez esse papel, engoliu um pouco essa história, esse blá blá blá, né? Uma vez aqui, num programa da ESPN, o Lugano veio aqui e classificou o Tite como encantador de serpentes. E acho que é um pouco isso. O Tite, com todos os méritos que ele tem, é um ótimo técnico e tal, ele faz um pouco isso, né? Ele, no discurso, no jeito dele e tal, ele meio que seduz as pessoas. E acho que, só voltando para o Linha de Passe, que é o nosso assunto aqui, acho que o Linha de Passe fica um pouco imune a isso. O Linha de Passe tem como um caminho central também o da crítica. Você vai ouvir elogios sem dúvida nenhuma, você vai ouvir sobretudo crítica. Sobretudo, não é crítica pela crítica, mas apontar coisas que não estão caminhando bem, crises e tudo mais. Acho que é o papel dessa mesa redonda. Você quer uma mesa redonda que seja mais fanfarrona para cima, provavelmente não vai ser o Linha de Passe, que tem outra linha.
E é curioso que essa outra linha, por mais que as pessoas possam reclamar, elas gostam, né? Até pelo sucesso do programa. Quando se fala em jornalismo, pelo menos para mim, acho que para o Francisco também, a gente pensa em algo mais aprofundado, né? Com mais embasado, digamos assim. Na sua visão, por que boa parte da imprensa prefere a superficialidade, e esse seria o ponto diferente do linha de passe para conseguir bons números, mas também não somente bons números, mas estar há 20 anos aí na TV, sendo talvez a principal mesa redonda da TV brasileira? Acho que quando você pensa no público que gosta de futebol, o público que gosta de futebol, como eu, vocês, esse público que gosta de futebol nessa profundidade é um público pequeno. Existe uma massa imensa de torcedores que gostam do time dele ganhar, mas efetivamente não é absolutamente aprofundado no assunto e tudo mais. Então esse cara talvez, e muitas vezes ele vai querer lá ouvir os caras falarem bem do time dele quando o time dele ganhar. E acho que o linha de passe é outra coisa. Mas acho que as pessoas de alguma forma querem saber o que o linha de passe tem a dizer sobre os temas. No seguinte sentido, um programa tal, ou sei lá quem, falar que o Palmeiras é um baita time, é legal. Agora, se os caras do linha de passe falar o Palmeiras é um baita time, fala, pô, mas quem falou foi os caras do linha de passe. É um pouco isso, que volta à história da relevância, né? Acho que tem um pouco a ver com isso. O jornalismo esportivo, ele misturou, ele confunde a ideia de que ele trabalha com um produto que é o entretenimento, que é o esporte, mas ele confunde achando que o jornalismo deve ser entretenimento, seria isso, né? Eu acho que sim. Acho que hoje em dia, mais do que nunca, sim, e essa foi uma escalada que foi indo, e a gente, a hora que percebeu, estava assim. Hoje é assim, em alguns lugares não existe mais o departamento de esportes, não está mais atrelado ao departamento de jornalismo, mas ao departamento de entretenimento. Que eu discordo. Eu acho que não deve ser isso. O jornalismo esportivo, historicamente no Brasil, sofreu muito por ser sempre o patinho feio dos caras que não sabiam nada, então vai escrever de esportes. E acho que teve uma briga muito grande assim para que o jornalismo esportivo fosse respeitado como jornalismo e como ele é. Não só análise, mas, por exemplo, no programa tem o Juque Furi, que tem um papel no passado de jornalismo esportivo investigativo. Sem dúvida. Você acha que o linha de passe, vocês ali nesse trabalho quase que diário dentro da ESPN, fora da ESPN, deve gerar novos frutos? Você acredita que a gente vai ver um novo jornalismo esportivo daqui a 10 anos com uma cara muito diferente do que a gente tem hoje? Ele já mudou muito, né? Se você pegar de 10 anos atrás para hoje, ele já mudou bastante. Eu entendo até que um pouco para pior, naquilo que eu acredito que deva ser o jornalismo. Mas eu acho que nessa escalada que está o jornalismo, a divulgação de informações, do jeito que ela está, eu acho que vai ter uma hora que vai ter uma mudança, uma virada de chave. Falar, não dá mais, gente. Não dá mais para ser só isso. A gente precisa de mais coisas. E acho até que o linha de passe nesse aspecto, não só linha de passe, mas alguns outros programas daqui, de outros lugares, que são programas mais aprofundados, a sobrevivência desses programas e a relevância e o sucesso que eles têm, acho que é uma porta entreaberta para você falar, bom, ali tem um caminho. Uma hora esse negócio vai abrir, as pessoas vão entenderem que isso aqui é relevante, vão entender que isso aqui é mais relevante ou mais importante e tal.